Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês sejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Desde quando era jovem, Hank McCoy nasceu com uma mutação extraordinária que lhe concedia força, reflexos e agilidade acima do nível humano. Ou seja, ele era naturalmente uma acrobata e tinha uma força muito maior e uma agilidade muito maior do que qualquer humano vivo. Só que isso também afetava seu padrão de aparência humana, ou seja, Hank McCoy tinha uma aparência humana, sim, só que ele tinha pés e mãos desproporcionais, semelhantes a de um primata, de um gorila mesmo. Como você pode ver aí na imagem, ele tinha pés e mãos bem avantajados, o que dava a ele uma mobilidade enorme, né? Pés e mãos de primatas, sendo capaz de segurar as coisas com os pés e usar de destreza absurda. E essa, vamos dizer assim, anomalia física fez com que ele fosse notado pelo Charles Xavier e também com que ele se sentisse envergonhado. Ele não gostava de ter essa anomalia física. Ele se achava feio. Hank McCoy aceitou fazer parte da primeira equipe de mutantes de Charles Xavier e se formou. Né? Ele continuou estudando ciências e criou um soro para reprimir a sua mutação, o que inicialmente deu certo. Ele conseguiu reprimir a sua mutação, tendo pés e mãos em formatos humanos normais e mantendo a sua força e agilidade comuns da sua mutação. Usando esse soro de ciências que ele criou, com base nas suas com base no seu próprio DNA e com base também em seus conhecimentos, ele conseguiu criar um soro que reprimisse o GNX. E por um início, deu certo. A fórmula fez com que ele vivesse uma vida comum, né? Embora ainda ficasse ali no Instituto Xavier e ainda se considerasse um amigo do Chaves. Ele não recriminou nada, não. Mas ele conseguiu ter uma vida humana normal por um tempo. Com o tempo, o soro que ele desenvolveu começou a falhar. Então ele resolveu fazer uma variação. Falou assim, não, vou fazer uma variação aqui que vai ficar mais forte e eu vou ficar, né, mais tempo controlado, né? Vou controlar o GNX aqui. Só que esse efeito que ele fez potencializou o GNX dele. Ao invés de reprimir, como estava reprimindo, passou a potencializar o GNX que ele já tinha latente, dando a ele uma aparência totalmente monstruosa e não parcialmente primata, como ele já tinha. Graças a seu novo soro ter potencializado a sua própria mutação, ele teve uma drástica mudança de aparência. Primeiro, pelagem azul escura, que tomou conta do seu corpo inteiro. Depois disso, garras, né? As unhas se tornaram garras. Seus pés e mãos voltaram a ser maiores, cresceram novamente. Ele também teve presas proeminentes. Seu tônus muscular aumentou fisicamente e ficou notavelmente mais forte. E ele passou a ter uma aparência mais feral, né? Mais assim, bestial, digamos assim. Como se ele tivesse canalizado um tipo de fera interior. Daí o nome que deram para ele nos X-Men, Fera. Apesar de sua aparência, que é literalmente muito feroz e muito bestial, ele manteve seu intelecto humano, sendo ainda um gênio das ciências, tá? Ele continua sendo o cientista e o autodidata que ele sempre foi, mas agora com uma aparência um pouco mais feroz. Como eu disse, o Sr. Hank McCoy manteve seu intelecto humano, ou seja, ele tinha todas as suas capacidades e inteligências e seus doutorados, que não eram poucos, tá? Ele é muito bem formado, muito bem letrado e é um autodidata. Só que fica difícil para um cara azul, com garras e presas, sair por aí. Então ele passou a ficar mais recluso no Instituto Xavier, dando aulas para os próprios alunos ali, né? Para os próprios mutantes mais jovens, para os internos, e sendo um cientista dentro do próprio âmbito ali do Instituto Xavier. Ele ainda era um bioquímico brilhante e um mestre em engenharia, mas ele passou a atuar mais, né, ali dentro do próprio Instituto Xavier. Ele não saía tanto, não tinha uma vida humana normal, apesar de ser um dos mais inteligentes da Marvel, não o mais inteligente, mas um dos mais inteligentes da Marvel, e um mestre, né, um doutor em engenharia e genética, né? Ele não pôde ter aquela vida normal que ele tanto queria. Então, o soro que ele desenvolveu, o primeiro soro inicial, teve o efeito que ele queria. Ele teve sim uma redução drástica nos pés e mãos e teve uma vida normal por um tempo, conseguindo se formar, inclusive. Só que, quando ele tentou
desenvolver um soro mais forte porque o primeiro estava falhando, o soro mais forte deu a ele a capacidade, ou seja, de desinibir o gene latente e maximizar a própria mutação, dando origem ao fera que a gente conhece. Mas ele não é um ser bestial nem nada disso. Ele continua sendo um cientista muito renomado, muito respeitado, mas agora com a aparência de uma fera, a força de uma fera, a agilidade de uma fera e as garras de uma fera. Apesar dessa aparência monstruosa, ele ainda é um excelentíssimo cavaleiro e um dos mais renomados cientistas dentro da Marvel. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Essa é a história de Hank McCoy e de como a sua decisão de se transformar num cara sem a sua própria mutação acabou ocasionando uma mutação ainda pior, né? Uma segunda mutação latente. Eu ainda vou trazer um pouquinho da biologia dele, de como funcionam os poderes dele, mas isso vai ser um vídeo à parte para não ficar muito longo. Fiquem com Deus e até amanhã.